Boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez às nossas devocionais, onde nós estamos realizando a campanha 31 dias de oração com o tema Filhos, Herança do Senhor. E hoje é a nossa quarta devocional, nosso quarto dia, onde nós temos como tema de reflexão nessa noite o clamor que muda as circunstâncias. Nós vamos meditar na palavra do Senhor no livro de Marcos, no capítulo 5, no versos 23, onde anteriormente nós lemos esses versículos onde o Senhor nos apresenta por meio da palavra dele, fatos de onde o Senhor, com a graça dele, com a misericórdia dele, ele fez uma situação ser transformada por meio do clamor de uma pessoa. Aquela criança que nós sabemos no decorrer da história, a filha de Jairo, que veio a óbito, mas que com a graça do Senhor, com a misericórdia dele, aquela vida foi transformada, aquela vida foi ressuscitada para a honra e glória do nosso Senhor. Então, nessa noite de hoje, nós queremos convidar aos irmãos a mais uma vez meditarmos nessa passagem, nessa mensagem que o Senhor nos traz. Então, Marcos capítulo 5, no verso 23, nos diz assim: E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à beira da morte, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. Nós observamos aqui, nesse versos onde Jairo, um dos principais da sinagoga, um homem que, por ir ao Senhor e clamar ao Senhor, a gente pode afirmar que era um homem que conhecia a Deus, que sabia que o Senhor era uma pessoa diferenciada, que o Senhor era uma pessoa, que era a única pessoa que podia mudar a situação em que ele estava vivendo. Jairo, que tinha sua filha, e nós como pais sabemos o quanto um pai, o quanto uma mãe ama os seus filhos. Então Jairo, desesperado pela situação dela, ele não viu outra situação, não viu uma outra solução que não fosse Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes nas nossas vidas nós não nos encontramos assim? Quantas vezes na história do homem, o homem não se encontra assim? Não só uma, duas, mas muitas vezes nos encontramos em situações onde só o Senhor, ou só a nossa fé que temos no Senhor pode mudar toda a circunstância que nós temos vivido. A palavra do Senhor, ela nos diz lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, no verso 14, que diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor é o Deus que ama o pecador. O Senhor é aquele que tem prazer em transformar as circunstâncias das nossas vidas, sejam elas o quão mais impossíveis para nós. Para o Senhor não há impossível. O Senhor é aquele onde uma folha seca de uma árvore só cai se for com a permissão dele. Olhando para a palavra do Senhor, quando nós olhamos tantas passagens diferentes, tantas vidas em tempos e contextos diferentes, nós vamos observar tantas circunstâncias que foram mudadas pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor. Nós vamos olhar para a vida de Abraão e vermos quando o Senhor faz uma promessa para ele, quando ele tinha 75 anos, naquela época onde um homem vivia aproximadamente os seus 200 anos. O Senhor chama ele e fala: olha, sai da terra aqui onde você está e vai para onde eu ainda vou te mostrar. E eu farei de você um pai de uma grande nação, onde você terá muitos filhos. Olha para as estrelas, olha para a areia do mar. Assim será a sua geração. E a gente vê que na história, muitas vezes nós, quando o Senhor nos promete algo, nós queremos para o mesmo dia ou queremos para ontem. Abraão levou 25 anos para que essa promessa fosse lhe cumprida. Abraão levou 25 anos para que o seu filho, o filho da promessa, Isaque,
pudesse vir ao mundo. Quando a gente olha para a vida de José, aquele rapaz que ainda criança tem um sonho com o Senhor, onde o Senhor mostra a ele que ele seria, né, um líder, que ele seria um governador, onde ninguém acreditou nele, mas ele confiou no Senhor. E José, né, aquele rapaz ainda, aquela criança, aquele adolescente que é vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, que pensaram até mesmo em matá-lo. É vendido como escravo, vai para uma terra longínqua, uma terra onde ele era estrangeiro, não conhecia ninguém, uma terra onde ele viveu como escravo, uma terra onde, né, ele, mesmo sendo um escravo, nunca se sentiu um escravo. E José, então, né, levou aproximadamente 22 anos para que o sonho dele se cumprisse na vida dele. Quando a gente olha para essas situações, quando a gente olha para a mulher do fluxo de sangue que leva 12 anos para ser curado, ou quando a gente olha para tantas outras situações na Bíblia, em épocas diferentes, com pessoas diferentes, muitas vezes a gente vai ver o Senhor agindo, às vezes levando muito tempo para um homem, às vezes de imediato, independente de quanto tempo, né, a promessa do Senhor seja cumprida nas nossas vidas. O Senhor é aquele que pode fazer qualquer coisa. E outra coisa muito importante que a gente olha nessas histórias, né? Nessa história, o que ela tem de comum, assim como a história aqui que nós lemos inicialmente no verso 23 do capítulo 5 de Marcos. Para todas essas pessoas terem tido vitória, né, foi necessário conhecer ao Deus Todo-Poderoso. Foi necessário não somente conhecer, mas foi necessário confiar. Foi necessário confiar que o Senhor poderia fazer aquilo que eles precisavam. Mas também foi preciso confiar, né, que o Senhor não só ouviria, mas que faria conforme o Senhor quisesse fazer. E isso é um aprendizado que nós tiramos para as nossas vidas quando nós olhamos para Jairo. Ele conhecia ao Senhor, ele reconheceu a autoridade do Senhor Jesus, ele sabia que ninguém poderia fazer, né, aquilo que ele precisava que não fosse o Senhor Jesus Cristo. A gente observa aqui, né, que Jairo, assim como José, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, assim como Abraão, né, fez-se necessário que eles confiassem na resposta do Senhor. Dessa maneira, nós queremos, né, diante do Senhor, nesse quarto dia onde nós estamos na presença do nosso Pai Celestial, do Deus Todo-Poderoso, aquele que faz infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos, pensamos, sonhamos ou esperamos, nos colocar diante do Senhor, as nossas vidas, as nossas famílias, né, as pessoas que nós amamos, o nosso país. Nós sabemos que os batistas brasileiros, né, em toda parte do nosso país, nesses 31 dias, têm orado, têm colocado diante do Senhor, todos nós em comunhão, todas as necessidades que quando nós olhamos é impossível para que nós, né, venhamos a conseguir transformar. Mas há algo que nós podemos fazer, é confiar no Senhor, é depositarmos na presença do nosso Deus Altíssimo tudo aquilo que é impossível para nós. Que nós venhamos então, em meio a essas situações, né, situações de enfermidades. Eu tenho um tio que aproximadamente há quase 2 meses, né, nas devocionais anteriores, eu já até falei para os irmãos, porque nós temos orado por ele, onde o Senhor o desenganou, onde o Senhor disse a ele que ele terá no máximo 6 meses de vida, mas nós confiamos no Senhor. Pode ser que isso aconteça, pode ser que não, independente do tempo que meu tio ainda vai ter, nós confiamos na promessa do Senhor, confiamos que o Senhor tem o poder e a autoridade para fazer todas as coisas. Assim como esses personagens que nós vimos na Bíblia, eu tenho a convicção, né, de que assim como eu, onde o Senhor já fez tantas e tantas coisas, coisas que só Ele poderia fazer, como na minha primeira gestação, eu tive rubéola, né, bem no início da minha gestação, e nós sabemos, né, que rubéola numa gestação faz com que a criança nasça com deformidades, que a criança nasça, né, com sequelas,
mas para a honra e glória do Senhor, a minha filha nasceu saudável, né? Não foi só esse o momento onde o Senhor transformou a minha vida. Eu, quando era mais nova, e quem me conhece desde criança sabe que eu tinha diabetes, né? Que eu desmaiava e a minha era de emagrecer. Hoje, né, eu estou gordinha, mas antes eu era bem magra e eu desmaiava, né, por causa da taxa de glicose. E o Senhor me curou. Quando eu vou a algum médico, né, que não é um médico que conhece o meu histórico, e eu falo que eu já tive diabetes, ele fala é impossível, porque diabetes não tem cura. Mas para o nosso Senhor Deus, que muda, que transforma tantas situações, e Ele é aquele que transforma, que muda conforme a vontade dele. Pode levar um dia, pode levar um segundo, pode levar um minuto, pode levar anos, pode levar 25 anos. O fato é que o nosso Senhor, quando Ele age, ninguém o impede. Que nós possamos colocar as nossas vidas, né? Nós temos tantos irmãos com enfermidades, como câncer, né? A Regina, irmã da Leila, né? Que luta contra um câncer, a amiga minha, Rosana, a mãe de uma amiga minha, mãe, Dona Santinha, mãe da Maria Eurípia. E são tantos e tantos casos desse, né? Igual a casos como o meu tio, né, que foi decretada a quantidade de vida dele. Mas em todos esses casos, nós acreditamos no Senhor. Então, nesse momento que nós estamos diante do Senhor, né, nesse dia de hoje, em que nós vamos orar para que Deus cure, né, as nossas feridas. Quantos de nós não temos, né, do decorrer da nossa vida, tantas feridas, né? O Senhor possa curar essas feridas e nos ensinar a confiar na vontade do Senhor, a confiar na resposta do Senhor, né? Que nós possamos, como Jairo que creu, que o Senhor era o único que poderia transformar aquela vida. Assim como aquela mulher de fluxo de sangue que em 12 anos gastou todas as suas posses, né, oferecendo a médicos, ao mundo, né, tudo quanto é resposta para a sua situação, e somente Jesus Cristo, somente Ele pôde transformar a situação daquela mulher. Assim como o mundo hoje tem oferecido tantas coisas, que nós possamos confiar que só Deus é aquele que tem poder, autoridade, amor, graça e misericórdia para transformar todas essas circunstâncias, e isso ocorrerá se nós clamarmos ao Senhor, porque como lemos inicialmente, o Senhor quer que nós o busquemos. O Senhor quer que nós tenhamos intimidade com Ele, que nós realmente confiamos, né, que Ele pode mudar todas as situações. Então, diante disso, nessa noite, nós queremos orar pelas nossas famílias, pelas famílias, né, dos irmãos da nossa igreja. Nós vamos orar pela vida do pastor e pela sua família, pela família da irmã Helenita, pela família do irmão Rodrigo, pela família do irmão Rosenval, da irmã Lorena, pela família do irmão Levi, pela família do irmão Birajara. Vamos orar pela irmã Maria de Fátima Barreiro, né, e pela sua irmã, pelo seu irmão José Barreiro e sobrinho. Vamos orar pela minha família. Na minha família eu gostaria que nós estivéssemos orando pela vida da minha mãe, do meu tio Joaquim, né? Pela vida do meu irmão e família dele. Vamos orar pela família da irmã Roseli, pela família do irmão Éber e irmã Valdívia, né? Pelos seus pais, os seus filhos que ainda não conhecem o Senhor. Vamos orar pela família da irmã Esther, pela família do irmão Igor, da irmã Marli, né, da sua irmã Marlene. Vamos orar pela família do irmão Eduardo, pela família da irmã Cleide, irmã Lívia, pela família do irmão José Ailton. Vamos orar pela família também do irmão Vitor Nogueira. Vamos orar pela família da irmã Wélcia, né, para que o Senhor a abençoe, para que o Senhor cure, né, o coração dela. Vamos orar pela família da irmã Elciane, do irmão Deusimar. Vamos orar pela família do irmão Leandro e Raimunda. Vamos orar pela irmã e pela família da irmã Maria José. Vamos orar pela família da irmã Maria da Penha, da irmã Kellen e Osni. Vamos orar pela família da irmã Vanessa, da irmã Thaísa, da irmã Juliana, né, do Flávio, a irmã Ana Carolina, onde até aqui o Senhor tem feito tantos milagres, né, na vida deles. Vamos orar pela família da irmã Juliana e o Anderson, da irmã Raquel e Dalila.
pela família, né, da irmã Silvia, da irmã Lígia, da irmã Neuza Ângela e o irmão Lincoln, pela família da irmã Conceição, pela família do irmão Godoy e da irmã Deliane. Vamos orar pela família da irmã Nilza, da irmã Cristiane, da irmã Eleusa, da irmã Leila, né? Da irmã Regina, que luta contra aquele câncer. Vamos orar pela família da Sara, da Karine. Vamos orar pela família da irmã Emily, do Gabriel e do Emanuel, do irmão Giovanni. Vamos orar, né, pela família do irmão José Henrique, também da Fernanda. Vamos orar pela família da Laura. Vamos orar pela família da irmã Albiana. Vamos orar pela família do irmão Feliciano. Vamos orar pela família do pastor Humberto e do pastor Paulo e Valdeci. Vamos orar pela família da irmã Ana Paula, do irmão Giane. Vamos orar pela família da Mari. Vamos orar pela família do Carlos, da Caroline Angélica. Vamos orar pela família da irmã Ariana. Vamos orar, né, pela família da irmã Iracene. Vamos orar pela família da irmã Miriam Genu. Vamos orar pela família da irmã Cidinha, da irmã Rose, da irmã Patrícia, a família da irmã Wilma, amiga minha, da irmã Maria Eurípia, sua mãe, que também está lutando contra o câncer. São muitas as famílias, né? Mas todas elas, o Senhor conhece o coração, a necessidade, as circunstâncias de cada um tem enfrentado. Que o Senhor possa nesse momento visitar e abençoar a cada um. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, graça nós te damos, ó Deus amado, pela tua presença, graça nós te damos pela tua palavra, graça nós te damos pelo teu amor, pela tua graça, ó Pai, que tem sido derramada em nossos corações. Ó Pai, o Senhor que sonda os nossos corações e conhece, ó Pai, o mais profundo das nossas almas, dos nossos sentimentos, das nossas angústias, que o Senhor nesse momento, ó Pai, visita cada coração. Visita a cada irmão, a cada amigo, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, a cada um, que o Senhor possa estar levando paz, ó Pai, onde não há, ó Pai, que o Senhor esteja levando cura àqueles que estão enfermos, que o Senhor possa estar trabalhando, ó Pai, e abençoando os relacionamentos, sejam eles, ó Pai, entre esposas e esposos, entre filhos e pais, entre irmãos, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, que nos ama, que tem prazer em nos abençoar, o Senhor possa visitar a cada uma dessas famílias. Que o Senhor, ó Pai, que conhece nosso íntimo, que conhece tudo aquilo que nós precisamos, que o Senhor possa falar aos nossos corações e que o Senhor possa colocar a tua mão de poder sobre cada um de nós, porque nós precisamos de ti e confiamos, ó Pai, que o Senhor é aquele que faz, ó Pai, o impossível, que o Senhor é aquele que faz, ó Pai, infinitamente mais do que aquilo que nós temos apresentado a ti. O Senhor é aquele que faz infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos, ó Pai, ou até mesmo sonhamos ou esperamos, ó Deus. Ó Pai, obrigada. Obrigada pela tua palavra. Obrigada, ó Pai, por esse momento de comunhão. Que o Senhor, ó Pai, seja com cada um de nós nesse momento. Toma, ó Pai, cada vida na tua presença, toma cada família, toma cada situação diante do Senhor e abençoe e fale segundo a tua vontade, ó Deus. Seja com os nossos filhos, sejam eles crianças, adolescentes, jovens ou adultos, que em cada um, ó Pai, o Senhor possa estar com a tua mão de poder. E aqueles, ó Pai, os nossos filhos, nossos amigos, nossos irmãos que ainda não tiveram encontro com o Senhor, que ainda não conhecem esse Deus de promessa, que ainda não conhece esse Deus que tudo transforma, que tudo muda, que o Senhor possa estar transformando esses corações e que eles possam ter o melhor encontro de todos, que é o encontro com o Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Em nome de Jesus, nós agradecemos a presença de todos, né? Que o Senhor abençoe a cada um. Amém. Restaura meu ser.
restaurar minha desilusão, restaurar meu quebrantado coração, restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, antídoto da honra e glória. Senhor, grandioso é Teu agir em nossas vidas. Restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, antídoto da honra e glória. Senhor, grandioso é Teu agir em nossas vidas, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, antídoto da honra e glória. Senhor, grandioso é Teu agir em nossas vidas, grandioso é Teu agir em nossas vidas, grandioso é Teu agir em nossas vidas. Restaura